isso ali, só aquela parte ali, a pessoa corre dela. Cadê aquele filme? Cadê aquele filme? Passar no dia da formatura. Vamos colocar um pedaço na bolacha. Agora eu vou ter a minha classe. No mínimo uma bolinha. Fechou. Pode deixar tudo assim. Vamos lá. Vamos lá. Você viu, né? Vocês acham que é brincadeira? Vai lá fazer. Então vamos lá, gente, vamos lá. Ordem de ensaio, simulador de aeronave. Número 4, a gente vai falar agora de tecnologia de realidade virtual e vamos aproveitar para fazer aí os ensaios de qualidade de pilotagem. Né? O simulador não é mais esse, né? A estrutura mudou, é agora aquele simulador branco que está lá na sala de simuladores. Né? O objetivo, né? Como sempre, agora são vocês trabalhando, vocês preparam o cartão de voo, né? E realizam o briefing, a fim de avaliar a tecnologia de óculos de realidade virtual, né? E o comando rotas também, né? Aplicado ao treinamento de um voo, né? Com foco em fatores humanos. A ideia aqui é que a gente utilize agora essas ferramentas modernas para aplicá-las em treinamento. Né? Ou seja, né? Realidade virtual, então a gente vai ver se tem tontura, de orientação e rotas, ou seja, sem tirar a mão do manche e com manete de potência, se eu consigo alterar todos os modos que eu quero de voo e como é que funciona isso com fatores humanos. Então, avaliar o simulador com o uso do óculos e comando rotas e treinar a coordenação entre piloto e engenheiro, como a gente sempre tem feito aí nas nossas ordens de ensaio. O simulador vai ser o nosso simulador de realidade virtual, configurado para 2 tipos de avião, né? Um avião de aviação geral, talvez o Cezinha, e depois o avião de caça, que deve ser o Phantom. Né? E usar aí o rotas. Instrumentação de bordo, e aí, se necessário, uma parte de tempo, mas a sua de bordo a gente vai usar. Isso aí. Na preparação, né? Então, o que a gente já viu de escala Cooper Hacker, não vamos repetir, mas embora vai aparecer, mas a gente não vai repetir. Volumes 2 e 4, então, volumes 2, introdução, basicamente, e os 4 aí, que a gente já falou anteriormente, de filosofia, gerenciamento, alimentação, de ensaio em voo, tráfego no Vale do Paraíba. Nesse caso aqui, 4 horas são suficientes, não há necessidade da gente fazer mais do que isso, é tempo suficiente para a gente fazer esse ensaio, né? Mesmo que vocês tenham que preparar o voo. A escala Cooper Hacker, a gente já viu ela hoje, não precisamos voltar nela, mesmo que vocês queiram fazer algum comentário aqui. Querem fazer algum comentário? Não? Você já viu na prática algo diferente de 3? Coisas que precisaram ser alteradas? Já. Mas que era própria para a missão, mas que não se... Mas que a carga de trabalho para executar era muito grande, ou seja, teve que modificar. O sistema. Mas acontece. Hoje não mais, porque assim, o modelamento, a capacidade computacional de modelar as coisas hoje é tão grande, que você já praticamente elimina várias não conformidades durante o projeto. Não precisa fazer um protótipo e voar. Senão você gasta muita hora de voo fazendo ensaio. Eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso de ensaio de voo, foi calcular o rendimento propulsivo do 123. A gente fez voo até você chega para calcular aquele rendimento propulsivo. Porque era um motor novo da Garrett, né? Um motor novo. A hélice na frente, né? Ela puxa, então a hélice atrás ela puxa e ela era soprada pelo escapamento na raiz da hélice. Então, mistura de escoamento com diversas temperaturas, então o rendimento propulsivo estava sempre lá embaixo. E naquela época não tinha toda os CFDs disponível para você fazer as simulações. Então, foi 90 horas de ensaio em voo só para fazer a determinação do rendimento propulsivo. É um negócio absurdo, né? E a gente não conseguia atender o requisito, Mas não foi o caso, mas você pode encontrar coisas aqui, graus acima de 3. Muito bem, de novo, né? Na preparação a gente passa os olhos lá no volume 2, para ver as técnicas de estabilização, né? Tolerâncias.
passa os olhos no volume 4, na parte 2, tudo aquilo que a gente já falou nos outros aprontos, né? Que tipo de ensaio eu estou realizando, que certificado eu preciso para aquele voo, que área de ensaio eu estou atuando, né? Então, sistemas lá e agora fatores humanos, áreas de fatores humanos. Se a gente vai fazer uso de algum dado para redução para extrapolação, na estimação, e as nossas atribuições aí na preparação, no briefing, na execução e no debriefing do voo. Que requisitos a gente precisa, né, buscar, se é regulatório, segurança, ó, vamos estar aqui, ó, a gente vai estar buscando, né, o MMI, Main Machine Interface, né, HMI é um sigla antigo. Que documentos técnicos eu preciso? Se em segurança eu tenho que me alertar para alguma área de segurança, se estamos fazendo a avaliação de sistemas de interface de realidade virtual ou realidade aumentada, se isso pode causar algum impacto em segurança. Gerenciamento de tempo, briefing e debriefing, como a gente tem falado nos outros aprontos, briefing e debriefing, o piloto se preocupa com o voo de uma forma geral e a segurança do voo, e os engenheiros se preocupam com os detalhes de cada ponto de ensaio. E prepara o cartão de voo. Gerenciamento de risco, então, novamente, passando por tudo isso, só relembrando, na parte 4 da documentação do nosso cartão de ensaio, que a gente já passou por ele várias vezes, e vocês já sabem como fazer. Né? Como é que vai acontecer isso, então? No briefing, conforme a gente vem comentando, padrão de ensaio em voo, onde o piloto comenta de forma geral o voo e a parte de segurança, e nós, engenheiros, tratamos da parte específica do ensaio. A familiarização agora. Então, antes de mais nada, antes de fazer qualquer avaliação, a ideia é familiarizar tanto o piloto quanto vocês no uso do recurso de realidade virtual e rotas durante o voo. Então, a ideia é colocar vocês a executarem decolagens e pousos usando realidade virtual e rotas. Depois de familiarizado com o ambiente, né, familiarizado com o óculos e com os comandos de rotas, vamos executar tarefas e avaliar qualidades de pilotagem. Então, o piloto vai executar as tarefas, vai fazer os comentários dele, vai emitir o diagnóstico rápido, depois vocês vão no mapeamento, executam os mesmos voos, fazem os comentários também de vocês, para vocês verem como é a vida de quem está ali a bordo e atribui lá também com vocês os graus. Né? Então, nas tarefas 1, 2, 3 e 6, a gente vai anotar o que o piloto vai comentar durante a execução daquela tarefa e anotar o diagnóstico rápido que ele está executando. Né? Então, vamos lá, tarefa 1, a decolagem. Né? De novo, corrida no solo, manter o centro da pista, desejado 3 metros, adequado 5 metros. Tá? E aí, novamente, essa é a tarefa que a gente vai estar executando. Isso com o simulador configurado aí com a aviação geral. Tá? A tarefa 2 vai ser uma tarefa durante a subida, mantendo aí 80 milhas por hora entre os níveis 40 e 50. O desejado é manter essa velocidade em 3 milhas por hora, variação de 3 milhas por hora, e o adequado é manter essa variação em até 5 milhas por hora. Agora, lá no 050, nivelado, manter um voo nivelado, altitude de pressão constante, e uma variação não superior a 50 pés, sendo desejado, e o adequado, uma variação aí de não superior a 100 pés. Considerando a faixa de compensação nessa tarefa de mais ou menos 500 pés. Tá bom? Aqui também, nessa segunda tarefa, uma faixa de compensação aí em torno de 5 milhas por hora. Então, as tarefas 1, 2, 3 e 6, é isso? Então, 1, 2, 3 e 6, isso. 1, 2, 3 e 6 a gente vai atribuir grau para o errado e anotar. Na tarefa 4, que são acrobacias, aí agora realizar acrobacias, né, um barril,
No caso da aviação geral, 130 nós, é a velocidade mínima e a velocidade mínima no topo de 80 nós. Né? Então vai ser provavelmente um 72, dá para a gente fazer aí o início do novo a 130 e no topo aí no 80 nós. O que a gente vai avaliar e registrar, né? Avaliar essa expectativa do piloto sobre a tecnologia VR aplicada ao simulador de treinamento com foco em fatores humanos. E aí vamos fazer um stall. O stall também, sem mexer nada, só usando rotas, executar um stall de desempenho, né? Registrar e avaliar essa expectativa do piloto sobre essa tecnologia, né? O uso dela para fazer esses treinamentos, né? Então, ou seja, está executando um voo. Né? Quando vocês fizeram lá o curso de piloto, vocês também tinham lá as práticas de manter o voo estabilizado, subir estabilizado. Como é que essa tecnologia se aplica para treinamento de pilotos antes dele irem para o avião, se isso se aplica ou não para treinar pilotos, né? Com foco em fatores humanos. Bom, tarefa 5 e a tarefa 6, aí a gente volta para o Cooper Rapper. Então, de novo, é pousar na corrida de frenagem e manter a reta a partir do ponto de toque até a parada completa da aeronave. De novo, desejado é que as variações não ultrapassem 3 metros e até 5 metros a gente julga que é adequado. Tá? Acima de 5 metros é inaceitável. A partir daí vai se configurar agora o simulador para um Phantom na aeronave de caça. E aí, de novo, um início de familiarização, executando a decolagem e pousos, com o uso de VR e no rotas. E eu acho que faltou uma transparência aqui. Mas, de qualquer forma, vamos pegar agora a ordem de ensaio para ler. Aconteça para a gente pegar a ordem de ensaio para ler. Muito bem, então assim, está lá na ordem de ensaio, se vocês estiverem com o eletrônico, entra na página 2.24. Qual página? Página 2.24. As 3 primeiras tarefas. Volume 5, parte 2. Volume 5, parte 2, página 2.24. Tem lá as tarefas 1, 2, 3, 1, 2 e 3. 4. Faltou a. 5 e 6. Não, 5 e 6, na verdade aqui depois da 5 e 6 eu acho que a gente tem aqui. Faltou só essas primeiras aqui, deve ter sido assim, eu fiz a transparência, aí na hora que eu fui duplicar, eu colei em cima e não salvei a transparência anterior. Então o que a gente vai fazer na tarefa 1, após a familiarização, é a decolagem, utilizando rotas na corrida de solo, manter o centro da pista, desejado 3 metros, adequado desvio de 5 metros. E aí vamos fazer a subida, o exercício é o mesmo que a gente fez, só que agora as condições de subida mudam, né? A subida agora vai ser com 350 nós de velocidade indicada, entre os FL 050 e 150, e desejável é que se consiga manter 350 nós, mais ou menos 10 nós, e o adequado é que a gente consiga manter 350 nós, mais ou menos 20 nós. Tá? Atingindo 150, vamos nivelar, tirar o motor para estabilizar com 300 nós, e aí vamos fazer uma corrida estabilizada no FL 150 com 300 nós de velocidade. O desejado é que a variação de altitude não ultrapasse 100 pés e o adequado é que a variação de altitude não ultrapasse 200 pés. E a faixa de compensação na tarefa 3 são mais ou menos 1.000 pés e mais ou menos 20 nós na faixa de compensação. Tá? Então essas são as tarefas 1, 2 e 3. Na tarefa 4, agora a gente já está em acrobacia, aí está aqui na transparência de novo. Tá? Então está aqui na transparência, a gente vai, utilizando rotas, executar um barril e aí agora o parâmetro é a 500 nós, a gente inicia a acrobacia, passando no topo ali a 250 nós. Bom, o que a gente vai avaliar? De novo, né? Qualitativamente, o uso do VR no simulador, para que a gente treine os
foco sempre em fatores humanos. Então, desorientação, né, fadiga, cansaço, se pesa na cabeça do piloto. Tá? E depois o stall. Então, compensar aí, lá no 150, a gente está lá no 150, compensar aí a 250 nós, mantendo aí 80 a 85% de rotação do motor, e vai escolar a aeronave, avaliar aí qualitativamente o uso da tecnologia para um simulador de treinamento de voo, sempre pensando em fatores humanos. Bom? Tarefa 6 aí, para pouso agora, vem para pouso, toca, inicia a frenagem e durante a corrida de frenagem manter a reta a partir do ponto de toque até a parada completa da aeronave. Nesse caso, desejável é um desvio não superior a 5 metros e até um desvio de 10 metros a gente considera adequado. Tá? Debrief do voo, aí debrief padrão, e apresentar aí a avaliação das qualidades de pilotagem, do simulador com o uso do óculos de realidade virtual e dos comandos rotas, utilizando aquela escala de ferramenta que a gente anotou, e comentar sobre os aspectos de fatores humanos, ou seja, tontura, se é fácil pilotar, se é fácil ler todos os instrumentos, se a taxa de atualização das informações que der na atrapalha a pilotagem, tudo aquilo que está relacionado com o uso de tecnologia de realidade virtual para treinamento do piloto. Se não pesa na cabeça, se é fácil movimentar, se o uso, se o lado do lado está tudo, se consegue acompanhar todo o cenário, se não existe desorientação, tá? Então, todos os aspectos de fatores humanos quando a gente está usando tecnologia de realidade virtual. Tá bom? E aí, de novo, o nosso objetivo é que vocês estejam treinados aí nas técnicas de ensaio, em voo de ensaio de fatores humanos e simuladores. Tá bom? E aí, coordenação sempre do outro engenheiro. Claro que ali o cara que vai estar na cabine ele vai estar usando óculos, ele não vai estar vendo vocês, então a comunicação tem que ser bem fluida, porque a gente não vai ver, ele não vai nos ver, e nós o veremos, mas ele não vai estar nos vendo. Então, assim, a coordenação tem que ser bem ajustada. Tá bom? Muito bem. Ainda lá no simulador de realidade virtual, a gente vai agora treinar os parafusos. Né? Então, a gente está ainda na hora de iniciar esse simulador de aeronaves, na 5, e a gente vai estar falando de parafusos. Tá? Muito bem. Então, os objetivos, como sempre, então, que vocês preparem um cartão de voo e realizem o briefing, treinem as técnicas de entrada e saída de parafuso, identifique as características do parafuso e a coordenação entre nós, engenheiros, e os pilotos. Né? O simulador é aquele que está lá, a realidade virtual, a instrumentação é de bordo que a gente vai estar usando, uma base de tempo, se a gente quiser, e se você quiser gravar aqui os dados do simulador, é interessante para a gente caracterizar as velocidades lineares angulares, atitudes, ganhos de ataque e derrapagem, atitude, peso, centro de gravidade, posição da superfície, dos comandos, tudo em conformidade com os previstos no volume 3 e na ACI 23-8 aqui, seção 8, parafuso. Né? Não sei porque toda hora eu estou errando o nome aqui na hora de preparar a transparência. Tá? Mas é o que a gente está vendo no volume 2, que tem a parte de parafuso, que a gente precisa para caracterizar o parafuso, e depois no volume 3 a gente nem falou de redução de dados de parafuso, tá? Volume 2. Muito bem, então está aqui, né? Técnica de ensaio e voo, a parte 1 e a parte 10, autonomia de ataque. A gente já passou por isso, mas hoje estou em ensaio e voo, também já passou por isso aqui também, filosofia, gerenciamento e documentação. E também daí 4 horas de voo, o voo de parafuso é bem rápido. Esmiuçando cada um deles, o que interessa aqui na parte 10 agora é a técnica de ensaio e voo, de autonomia de ataque e parafuso. Né? Então, as fases do parafuso, a gente lembra lá na tese, são as fases A, B, C e D. Na fase A, é apenas o stall da aeronave, propriamente dito. Então, a fase A é aquela que se analisa o stall da aeronave sem agregar os comandos.
fase B requer agravamento por 1 segundo, a fase C requer agravamento por 3 segundos e a fase D requer agravamento por no mínimo 15 segundos, que a gente considera que o parafuso está desenvolvido. Então, lembra? Lá na tela, o que a gente fez foi analisar o parafuso nas suas diversas fases. Tá? Fases A, B, C e D. Sendo a fase A o stall, a fase B e a fase C caracterizando ainda um giro pós-stall apenas, não mais do que um giro pós-stall, e depois o parafuso propriamente dito aqui na fase D. Tá? A gente investigando as características do parafuso. Tá? Durante a preparação, né? Oi? Não sei se está no slide, a validação do ponto D, já relacionado aos 15 segundos ou 3 voltas completas. Ou 3 voltas completas, isso. 3 voltas completas. E 15 segundos já está nas 3 voltas. Mas é isso aí. Mas é isso, né? 15 segundos ou 3 voltas completas. Tá? Eu lembro que você tinha falado até disso daí para a gente tentar caracterizar bem cada fase. Uhum. A gente vai ter essa liberdade no simulador ou faz? Não, vamos combinar no briefing. Cartão de voo. Se você apresentar o cartão de voo na qual você está querendo fazer a análise de todas as fases, vamos seguir o cartão de voo. Tá? No simulador. No avião, na hora que você botar o cartão de voo, não tem a dúvida que o deles vai emendar uma coisa na outra depois. Então, vamos fazer isso aqui, já grava logo, né? ele vai fazer isso. Mas aqui no simulador a gente tem toda essa liberdade, porque a ideia é que seja didática, realmente. Tá? A ideia do simulador é que vocês aprendam, né, e treinem todas as técnicas e todas as maneiras pelas quais a gente estuda o parafuso antes de executar. Aqui você está na terceira volta, mas um parafuso plenamente desenvolvido, a gente considera ele no mínimo 6 voltas. E aí, a partir da terceira volta, ele está totalmente desenvolvido. Aí ele está estável, ou seja, os parâmetros de estado dele, se variarem, variam em torno de um valor médio. Eles não têm mais uma evolução ou divergindo ou convergindo. Ou seja, eles podem até variar. O parafuso pode ser oscilatório, mas ele não é mais aquele parafuso que está indo para um parafuso picado ou para um parafuso chato. Ele está um oscilatório caracterizado por um parafuso picado, porém oscilatório. Né? Mas então, essa variação, a partir da terceira volta, ela passa a acontecer em torno de um valor médio, seja de oscilação, seja de velocidade de giro, né? Seja de ângulo de inclinação de asa. Tá? Mesmo que ele ainda oscila em torno de uma inclinação de asa, essa inclinação já não evolui mais, ela fica ali em torno do valor médio. Tá? E aí, a partir da terceira volta, o parafuso está completamente desenvolvido. Tá? Na preparação do voo, então, segurança é importante. Aqui no parafuso, a gente tem que se preocupar com várias coisas de segurança. Né? E parafuso, então, assim, a gente está numa situação crítica. Então, eu preciso, né, se eu não estivesse realmente fazendo preparação para o voo, velar. Todos os itens de segurança, preparação, como está a aeronave, se a aeronave não tem nada solto na série, se pedir para-cauda, está lá o para-cauda, se os últimos cheques foram feitos, então tem que checar bem a aeronave. O piloto tem que estar treinado com tudo na cabeça, realmente, ou seja, a recuperação dos parafusos qual se alguém comandar ejeta é para ejetar, então assim, o piloto tem que estar bem treinado, saber o que fazer. Né? Se algum sistema vai se degradar ao longo de um parafuso, a gente precisa ter alguma indicação, por exemplo, o sistema pneumático vai ser afetado, vai ter degradação durante o parafuso, então a gente precisa saber que mais sistemas podem ser degradados durante o parafuso. Né? A execução do voo começa pela investigação das características de stall, né? Então, fase A, né? Do giro pós-stall, fases B e C, e do parafuso propriamente dito. E as entradas que podem ser executadas, né, que a gente viu na matéria, normal, tática e invertida. Né? Depois que o parafuso que a gente comandou, depois do giro pós-stall, as fases que ele vai desenvolver, a fase incipiente, a fase desenvolvida e a fase de recuperação. Né? E a análise de um parafuso ela é feita por meio de dados quantitativos, tais como velocidades angulares, a fase de rolamento de nada,
acelerações angulares em todos os eixos, posição dos comandos, e das superfícies de controle, ângulo de ataque, velocidade, altitude, parâmetros do motor. Então, lembra que eu contei para vocês quando ele estava falando de TEV lá, que o Jordão estava fazendo parafuso, não sei o que estava na telemetria, e pediu o parafuso, depois que o Jordão fez o parafuso de 6 voltas, ele pediu para repetir, porque os comandos não estavam completamente definitivos. Então, assim, no ar-condicionado é fácil de pedir para repetir, lá, meu Deus do céu. Então, assim, posição de comando, ou seja, se você está vendo que o parafuso não está se desenvolvendo, você olha para o centro de comando e não está com o pedal a fundo, durante o parafuso, já, prova, sei lá o quê, não sei qual de vocês lembram, mas prova X, atenção com a aplicação de pedal a fundo. Aí o cara enfia o pesão de novo, né? Então, monitorar isso. Durante o parafuso eu consigo acessar alguma coisa na minha cabine? Consigo acessar isso de forma fácil? Quais são as indicações dos instrumentos de série quanto aos avisos de entrada do parafuso, no giro pós-stall e até mesmo no parafuso? Essas indicações podem ser facilmente interpretadas, ou o piloto fica desorientado de tal maneira que ele não pode determinar qual ação tomar. Quais as indicações visuais importantes em fases críticas durante a recuperação? Então, todas essas perguntas precisam encontrar respostas durante a avaliação do parafuso da nossa aeronave. Lá em filosofia, praticamente a gente já viu tudo, que tipo de site ele vai estar ouvindo, né? Os áreas de site vai estar sempre ali nesse qualidade de voo e ver se algum sistema está sendo atuado. Fatores humanos também, porque você sabe se o piloto desorienta ou desorienta. Tipo de uso eu vou fazer dos meus dados e como é que o nosso pessoal envolvido está preparado. Né? Além dessa parte aqui, no parafuso, outras coisas precisam ser pensadas. Né? Requisitos aplicados, que a gente já viu, né? Esse regulatório. Então, o regulatório tem, lá no FAR 23 tem o requisito que trata de parafuso, tá? O de segurança, de interface, e assim por diante. Né? Os documentos técnicos que a gente precisa ter acesso, as seguranças que a gente vai ter que pensar, se alguma coisa em condição estável for interessante, o que a gente vai considerar sobre isso. Briefing, debriefing, como a gente vem falando aí ao longo dos nossos apontos. Né? Gerenciamento de risco, aqui nesse caso é importante, o parafuso é extremamente importante, então não vou repetir, mas a gente já passou por isso em todos os nossos aprontos. Cartão de voo, que não interessa para a gente no voo de parafuso no simulador. E aí, cartão de voo, a gente já falou bastante. Né? Como é que vai se desenrolar então? Né? Realizar o briefing padrão, de novo, piloto geral específico, engenheiro específico de saída. E aí vamos realizar os parafusos, né? Normal sem agravamento, normal com agravamento de alerão para os dois lados, agravamento a favor e agravamento contrário parafuso, normal com agravamento de profundura radical, normais à direita e à esquerda com agravamento de motor, tá? Agravando aí sempre para potência máxima. E depois o invertido, aí o invertido sem agravamento. Então, a ordem de ensaio pede para a gente montar então, o cartão de voo desta maneira, mas a gente pode, no normal sem agravamento, fazer lá fase A, fase B, fase C e depois sim a fase D, que é o parafuso propriamente dito, depois os outros a gente já emenda todos eles. Né? Então, são esses os parafusos que nós vamos executar. Todos os parafusos serão por 6 voltas, para a gente realmente ter o parafuso desenvolvido, então todos os parafusos serão por 6 voltas. Todas as entradas serão com pedal a fundo, manche todo a quebrar, ou todo a picar. Normal, todo a quebrar, invertido, todo a picar, os alerões em dobro. Essas entradas de comando devem ser mantidas durante todas as voltas do parafuso, exceto nos casos de agravamento. Os agravamentos deverão ser comandados no final da segunda volta, com a aplicação do comando requerido do batente até o final da quarta volta. No final da quarta volta, voltar à condição de manche todo acabar e alerão em neutro. Tá? Então, são os agravamentos que a gente vai fazer. Né? Agravamento de todo picar, volta toda acabar, que é a condição de parafuso, e alerão tudo neutro, quando a gente estiver fazendo agravamento à direita ou à esquerda. O que a gente quer observar em todos os exercícios, né? Qual é o tipo do parafuso, qual é o ângulo de
de ataque, se ele é oscilatório ou não, que tipo a gente pode caracterizar como velocidade angular de rotação em razão de giro, quantas voltas foram necessárias para recuperar e qual é a altitude perdida durante o parafuso. Então a gente vai lá na TEV tem lá tipo de parafuso, né? Então, no normal e invertido, né? Ângulo de ataque, né? Então, ângulo de ataque acima de determinado valor é picado, né? Ou então quanto mais entre um determinado valor e o outro ele é picado. Conforme a gente vai aumentando o ângulo de ataque, ele vai indo para chato, né? Oscilatório, não oscilatório e assim por diante. Tá? Então, o que interessa é que a gente caracterize o parafuso em todas as suas fases, tá bom? Realizar o debrief padrão e apresentar essas características aí do parafuso em cada um dos nossos parafusos em todas as suas fases, tá bom? E aí, a ideia é que vocês estejam treinados para depois ir lá para Campinas executar os voos de parafuso e coordenar aí entre engenheiros e pilotos um voo de parafuso. Tá bom? E é isso. Na segunda-feira, a gente entra agora em VMC. Tá? Então, a gente deixa isso aqui para segunda-feira, e agora o Narito vem conversar com vocês aí. Beleza? Bom final de semana, galera. Bom pilates. Hein? Bom pilates, né? Bom pilates, obrigado. A segunda bolacha vem, Pilates.